E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equilíbrio iônico da água, pH e pOH. Espero que vocês estejam todos bem aí e bora para nossa aula. Bom pessoal, então dando continuidade ao equilíbrio químico, né? Na última aula a gente falou sobre a lei da diluição de Oswald e hoje a gente fala um pouquinho sobre o equilíbrio iônico da água, tá bom? Bora lá então, ó. Deixa eu só pegar aqui o apontadorzinho para a gente começar a aula. Show, bora lá. Então é o seguinte, ah, primeira coisa, sobre o equilíbrio iônico da água. A água, né, ela tem um processo de auto-ionização. Tá? A água ela se auto-ioniza em H+, e OH-. E se vocês lembrarem lá das últimas aulas, o íon H+, segundo a teoria de Arrhenius, é um íon que representa um ácido, enquanto que o íon OH- representa um meio básico. Né? O Kw, que seria a constante de ionização da água, né? O W da água em inglês, que é water, né? É 1 vezes 10 a menos 14, isso a 25 graus Celsius, tá bom? Então, agora aqui a gente tem uma nova definição, se a gente for pensar bem, sobre os ácidos e as bases. Por quê? Porque se a própria água já tem a concentração de H+ e OH-, a adição de um ácido, na realidade, ele aumenta a concentração de H+ do meio aquoso, né? Enquanto que a adição de uma base aumenta a concentração de íons OH- em meio aquoso. Então, essa talvez seria a melhor forma de se explicar o que é um ácido e o que é uma base segundo a teoria de Arrhenius, beleza? Então, aqui, se eu for jogar o K na equação do equilíbrio, né, o Kw vai ficar concentração de H+ vezes a concentração de OH- dividido pela concentração da água. Porém, sabendo que a água é um solvente, ou seja, sua concentração é constante, a gente pode cancelar essa concentração aqui da água, e aí a gente vai ter que o Kw, na verdade, é a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, tá bom? Bora lá continuar então. Então aqui eu tenho um exemplo, né, onde eu pergunto qual a concentração de íons OH- em uma solução de um ácido HX com concentração 0,01 mol por litro, considerando que sua ionização é de 100%. Ou seja, se aqui eu tenho 1 mol para 1 mol para 1 mol, se eu tenho uma concentração de 0,01 mol por litro, no H+ eu vou ter 0,01 mol por litro e no X- eu vou ter uma concentração de 0,01 mol por litro. Então, a concentração dessa solução aqui em relação ao íon H+, né, é 10 a menos 2 mol por litro. Beleza? Essa seria a concentração, 0,01. Né? Então, jogando aqui na formulazinha do Kw, que é a concentração de H+ vezes OH-, e considerando, né, que o Kw é 10 a menos 14 a 25 graus Celsius, certo? 10 a menos 14, a gente tem que 1 vezes 10 a menos 14 é igual a 1 vezes 10 a menos 2 vezes a concentração de OH-. Ou seja, a gente tem que 10 a menos 14, deixa eu fazer aqui, ó, horrível, né, que eu estou fazendo aqui, mas tudo bem, sobre 10 a menos 2 é igual à concentração de OH-, tá bom? Concentração de OH-. Ou seja, 10 a menos 14 dividido por 10 a menos 2 é 10 a menos 12, né? Quando eu estou aqui dividindo, né, potência de 10, eu subtraio os expoentes. Então, menos 14 menos 2, né? Menos com menos dá mais, então 10 a menos 12 mol por litro. Ou seja, né, é até simples isso, porque, veja só, se aqui é menos 14, a concentração aqui é menos 2, então, obviamente, aqui vai ter que ser menos 12, né? Tá bom? Continuando, potencial hidrogeniônico, que é o pH, e hidroxiliônico, que é o pOH, tá bom? O pH, isso aqui, na verdade, pessoal, é mais uma escala, tá bom? Para a gente saber se um meio é ácido ou se um meio é básico. Então, o potencial hidrogeniônico, né, que vai ser essa primeira escalinha, ele vai ser o menos log da concentração de H+. E o potencial hidroxiliônico é o menos log da concentração de OH-. Né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui o vinagre, tá bom? O vinagre, a concentração de H+ dele é 10 a menos 3. Né? Se o Kw é 10 a menos 14,
certo? É 10 a menos 14. Então, a concentração de OH- só pode ser 10 a menos 11, tá bom? Na saliva, tá? Saliva, a concentração de H+, é 10 a menos 6. Então, a concentração de OH- vai ter que ser 10 a menos 8. Tem que dar 10 a menos 14 aqui, tá bom? E a clara de ovo, concentração de H+, 10 a menos 8. Então, aqui vai ter que ser 10 a menos 6, tá bom? Beleza? Então, ok. Bom, agora com relação ao pH e o pOH. Então, vamos pegar aqui como exemplo o vinagre, né? O vinagre, a concentração dele é 10 a menos 3. Então, aqui eu vou ter o menos log, né, da concentração de H+, que é 10 a menos 3. Ou seja, o menos log de 10 a menos 3 é menos 3. Então, eu vou ter menos 3. Ou seja, o pH aqui é 3, tá bom? Só descer aqui o expoente, né? Desce na base aqui, beleza? Então, menos com menos 3, tá? Agora aqui, ó, a concentração de OH- é 10 a menos 11, então vai ser menos log de 10 a menos 11, tá bom? 10 a menos 11. Então, aqui eu vou ter menos 11, que é igual a quanto? 11. Ou seja, a gente pode notar que a soma do pH com o pOH é 14. Justamente por quê? Porque o KW é 14, né? É 10 a menos 14, tá bom? Então, basicamente é isso. Então, aqui, ó, se a concentração do vinagre é 10 a menos 3, o pH é 3. Se aqui a concentração do OH- é 10 a menos 11, o seu pOH, né, que é a escala do potencial hidroxiliônico, é 11, tá bom? Saliva, o pH é 6, a concentração de H+ é 6, é 10 a menos 6, então o seu pH é 6. Concentração de OH- 10 a menos 8, o seu pOH é 8, né? Então a gente pode perceber que somando sempre vai dar 14, tá bom? Então, para finalizar a aula, nós temos o seguinte, que a concentração de H+, quando ela é maior que a concentração de OH- no meio, esse meio é ácido. Por que eu tenho que falar isso, pessoal? Porque assim, mesmo o meio sendo ácido, ele tem OH- nessa solução, certo? Porque a água vai liberar OH-. Então, na realidade, o meio ácido é um meio em que a concentração de H+ é maior que a concentração de OH-, tá? Já o meio básico, ou um meio alcalino, a gente pode dizer também, é um meio em que a concentração de OH- é maior que a de H+, tá bom? Ou seja, né? Vamos voltar aqui, ó. Nesse primeiro caso do vinagre, a concentração aqui é 10 a menos 3 e aqui é 10 a menos 11. Sabendo que 10 a menos 3 é maior do que 10 a menos 11, o vinagre, obviamente, ele é um ácido, né? Vou até colocar um azinho aqui de ácido, tá? Segundo caso, a saliva, 10 a menos 6, o H+, e 10 a menos 8, o OH-. A concentração de H+, é maior que a de OH-, então aqui também eu tenho que a saliva é um meio ácido, tá? Agora, a clara de ovo, a concentração de OH- é maior em relação a de H+. 10 a menos 6 é maior que 10 a menos 8. Então, esse meio aqui é um meio básico, tá bom? Olhando para o pH, nós temos o seguinte, que quanto menor o pH, mais forte é o ácido, mais ácido é o meio, tá? Então, olha só, aqui eu tenho as escalas de pH, né? pH e pOH. Então, o pH igual a 7 significa o quê? Que a concentração de íons H+ é igual a 10 a menos 7, certo? Se a concentração de íons H+ é 10 a menos 7, a concentração de íons OH- também é 10 a menos 7. Ou seja, se a concentração de H+ e de OH- forem iguais, até colocar aqui, ó, concentração de H+ igual à concentração de OH-, eu tenho que esse meio não é nem ácido nem básico. Ou seja, eu tenho que esse meio aqui é um meio neutro, tá bom? É um meio neutro, tá bom? Ou seja, em um pH 7 ou um pOH 7,
eu tenho que esse meio é neutro. Eu sempre olho mais pela escala, eu sempre escolho, na verdade, a escala de pH para olhar, tá, pessoal? Eu acho que, assim, é sempre bom a gente pegar uma escala só. Ficar olhando para as duas, às vezes, é meio complicado. Eu olho mais pelo pH, tá? Então, assim, quando o pH é menor do que 7, ele é ácido. Quanto menor for o pH, mais ácido é o sistema. Acima de 7, o meio vai ser básico, tá? Se eu for olhar para o pOH, quanto menor o pOH, mais básico é. Quanto maior o pOH, mais ácido é, tá? Eu sempre olho pelo pH, beleza? Aconselho que vocês façam o mesmo. Olha sempre para a escala de pH. Está menor do que 7 é ácido, tá? Acima de 7 é básico. Beleza? Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Eu ia inicialmente dividir essa aula em duas. Ia fazer uma aula sobre o KW e uma aula sobre o pH e pOH. Mas eu achei que ficou mais fácil juntar os dois temas numa aula só. Ok? Então a gente se vê na próxima aula e até mais. Valeu!